Ele queria escrever sobre Nietzsche. Ele tem, o Oswaldo, por exemplo, estava falando isso com o Vitor ontem. Ele foi o primeiro que falou do Via Colombier aqui no Brasil. Ele viu e já chegou falando como se ele tivesse tido todo o contato. Foi quem trouxe, o Tony falou, o Strindberg, né, para o Brasil. Ele trouxe o Eric Satie. Então ele ia para a Europa e via um negócio e falava, traz, isso aqui é demais. Ele jogava ali no caldeirão dele. Então, dentro desse processo da apreensão metonímica, essas partes vão gerando sempre uma nova junção. Então isso para a gente é fundamental, esse processo de dividir e de transformar metonimicamente. Só que o Oswald de Andrade fazia isso muito com filosofia. Ele prestou, olha que coisa engraçada, o Oswald de Andrade tentou entrar na USP como professor na cadeira de literatura, e a prova era modernismo, ele foi reprovado. Ele foi o pai do modernismo, porque ele escreveu a tese dele para prestar livre docência em 8 páginas, porque ele sempre falou pela síntese, roteiros, 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 roteiros. Então ele fez aquilo ali e ele falou, porra, como que eu não passei? Foi eu que criei isso aqui, e o cara reprovou ele. Então, conta a história, para a gente chegar um pouquinho aqui no corpo. O Oswald de Andrade ligava para as pessoas e falava, estou escrevendo um artigo sobre filosofia. Eu preciso falar do Nietzsche, que eu escutei falar que o Nietzsche matou Deus, por exemplo. Aí ligava para um amigo, conhecia Nietzsche, e o cara falava, é mais ou menos assim. Papai, ele falava, tá bom, já entendi o que eu precisava. Você ligava o telefone, jogava aquilo ali, e isso ele fez uma filosofia muito interessante, muito brasileira, que é a antropofagia. Assim, ele foi fazendo essas apreensões metonímicas. E é engraçado como, sei lá, diversas vezes, quantas vezes vocês falaram se alimenta, né? Que a base da antropofagia é esse se alimentar o tempo inteiro. Então a vida está nessa eterna alimentação. Teve outra coisa importantíssima, o Luiz falou do ritual, da técnica, daquela coisa que tem no animal, essa coisa toda. Para a antropofagia, o ritual é uma espécie de ato sagrado de reviver, através de um impulso, aquilo que aconteceu no passado e que hoje já não é mais aquela mesma coisa, mas o ritual traz todo o espírito e toda aquela propriedade de quando aquilo aconteceu. Então, o ritual é a chance de reviver e inspirar aquilo que foi feito. Então esse ritual ele é secular e renovador. Ele funciona nessa espiral onde ele vai se renovando. E aí tem uma coisa, o Luiz falou de uma outra coisa, que foi separar os obstáculos do pensamento para a ação. Se eu tô fazendo apropriações indevidas, também faz parte. Eu menti. Então, é engraçado que a gente estava falando desde o primeiro dia do colóquio, nesse corpo, que não é só físico, mas é o espírito, é o espaço. Isso foi sendo falado. E aí o Oswald de Andrade tem um pedaço que ele fala o seguinte: o corpo recusa-se a conceber o espírito sem corpo. Então, o antropomorfismo. Então, essa coisa do corpo e espírito já está na antropofagia como uma coisa só. Assim, esse modus. E depois tem... Do Oswald de Andrade, a gente achou um pesquisador muito próximo, que é recente na companhia, na história, que é o Morin. Eu gosto de falar muita referência porque a gente é antropófago, então a gente fica comendo referências, na verdade. A nossa invenção é essa. E o Morin vai falar desse homem que nada se separa. Assim. Ele na esfera social, psicológica, biológica, espiritual, e aí ele tem a possibilidade que é uma coisa muito nova na biologia, que é a célula que determina também. Então tem um impulso que é determinado por uma coisa que você nem sabe o que te determina aquilo ali, não só o psicológico, mas existem determinações biológicas acontecendo. E isso é muito novo e o teatro tem devorado isso, pensado. A gente falou de cérebro no primeiro dia, muito assim. Então o que é essa máquina, não só por fora, que estica, que vai para lá e vai para cá, mas que vive nesse entrechoque de átomos e essas coisas que de repente tem determinações que a gente nem conhece ainda. Então
E aí o Oswald fala assim, stop do pensamento que é dinâmico, pelos roteiros. Então, eu vejo o teatro hoje viver muito exatamente essa coisa que sai da mesa e o pensamento é dinâmico, ele já é roteiro, ele já é ação, ele acontece ali e tudo isso vai se construindo. Teve uma coisa que quando você falou da action e você do processo de criação, a gente trabalha muito aqui, não só no plano do corpo, mas como no plano do pindorama e do grupo, que ficou tudo muito junto, assim, o nosso corpo também virou um pouco o espaço. E o Morin, ele vai falar de uma coisa que é a ordem, desordem, integração e reorganização, que é o que você falou a partir do momento que você fixou a partitura, até para ver se eu entendo, se a gente tem uma confluência nesse pensamento. E aí você fala, agora, um action livre. Então, quer dizer, você estabeleceu uma ordem, aí você propõe a desordem, e só da desordem, diz o Morin, nasce a integração. E dessa integração nasce de novo a reorganização, que chega na ordem, e a gente chega novamente para que isso dê vida, e esse processo possa continuar com toda essa vida, você precisa de novo desorganizar. A partir da desorganização você chega novamente na integração, e aí você começa a reorganização, e esse processo vai continuamente. Então, assim, porque eu não sou de corpo, eu fico sentado, eu estudei com o Luiz Lois, fiz oficina com você há um tempo atrás, e eu gostei de ficar sentado e fazer anotações, assim. Então, eu gosto de falar, a pessoa fala um negócio, eu falo, que algum filósofo tem que isso vem de algum lugar. Porque isso está acontecendo no teatro, está acontecendo na filosofia, na biologia, e eu acho um barato fazer e construir essas metáforas, que aí elas são animações, assim, ânimos pro... Aí tem uma coisa final que eu nunca tinha lido sobre, aqui com o teatro, foi quando vocês estavam falando, e parece que ele fala do diretor, assim. Ele fala o seguinte: digamos desde já que uma ciência complexa não poderá jamais se validar pelo poder de manipulação que ela busca. Pelo contrário. Mas se ela não desemboca em ações manipuladoras, ela desemboca necessariamente na ação. Ora enriquecendo e mudando o sentido da palavra conhecer. A complexidade nos chama a enriquecer e mudar o sentido da palavra ação, a qual em ciência como em política e tragicamente, quando ela quer se dizer libertação, acaba se tornando sempre no fim manipulação e dominação. Podemos prever que uma ciência que traz possibilidades de autoconhecimento, que se abre para a solidariedade cósmica, que não desintegra o aspecto dos seres e dos existentes, que reconhece o mistério em todas as coisas, poderia propor um princípio de ação que não ordena, mas organiza, não manipula, mas comunica, não dirige, mas anima. Eu acho que tem, assim, a concepção teórica do que estava aqui sendo dito, e é nos 3 dias. E assim, e eu conversando com você antes, a gente estava falando, e tem zilhões de técnicas, ou métodos, ou não métodos, que hoje o teatro contemporâneo busca para chegar nessa coisa que anima e nessa vida para que essas coisas aconteçam, assim. Então, isso é fantástico. Por isso que eu não consegui ir para lá, porque tinha que comentar essas coisas. Tem mais coisas aqui, eu preciso voltar para as minhas sentenças. E é engraçado, você falou, recuperar o impulso do caralho, saber de onde passa o impulso e conseguir recuperar. Assim. Sim, você falou, eu tentei anotar mais ou menos parecido. Sim, depois a gente vai dar uma olhada. Não, o caralho foi colocado. Sim.
E é engraçado que isso é E aí eu estava pensando, isso é um problema grave, que assim, a gente trabalha muito, o pessoal até brinca assim, a gente vai ensaiar, o Thiago está cansado, improvisa aí. Aí acontece uma coisa exatamente do caralho, você fala, para tudo, não sei o quê. E aí quando você volta, e aí falando um pouco da companhia, como ela trabalha, assim, a minha formação de nascença na arte é a música. E a gente descobriu na música um pouco dessa coisa que anima, e que revisita, e que traz de novo o começo do ritual e da ação. Então, todo o nosso ensaio, basicamente, dos grandes processos que a gente descobriu alguma coisa de corpo, como foi o que a gente chamou de deformação, de autômato, é um ensaio inteiro com a música. E quando falta essa música, falta exatamente o que pra gente, a gente trabalha com esse estímulo primeiro da música. Então, no caso, a gente chegou num trabalho que foi o Teatro da Deformação, que tem uns 4 anos, que ele só foi possível por causa do Schoenberg. Porque foi uma coisa, como música eu falei, pô, o Schoenberg faz aquela coisa, porque tem, em música é assim, você canta uma escala, aí morreu, parou de respirar, quando chega na música, aí é a morte, é o repouso. Aí eu falei, pô, toda peça tem um momento de repouso e movimento, repouso e movimento. E aí eu conheci o Schoenberg e eu falava, cara, a música do Decafônica não tem muito isso de repouso e movimento. É uma coisa, ela fica pairando, porque não tem a escala maior, não tem a referência histórica que a gente tem de escutar aquela música e sentir esse repouso e movimento, do encadeamento de acorde, ou da melodia, que é uma coisa, sabe, que nasceu com o Bach. E a gente começou a fazer exercício e mais exercício em cima do Schoenberg. E aí entra outro aspecto do que pra gente é necessário, que é a coisa que a gente demorou pra caramba, a gente demora pra explicar isso no projeto, que é a questão da antropofagia, que está em todo o processo. O que comemos, então a gente vai montar João e Maria, legal, é a historinha dos irmãos Grimm que vão para a floresta, isso é o que a gente vai comer. Aí a gente fala assim, bom, pera, antes de começar, a gente tem que pensar como a gente vai comer. Se a gente começar a montar João e Maria escutando bar, já fudeu. Aí, qual é o estímulo que a gente quer, antes até de imaginar o que vai acontecer, porque dependendo do estímulo, acabou o processo. Porque o que comemos e como comemos é o drama que a gente sente no começo dos nossos trabalhos. Até a gente descobrir o que a gente quer comer e como a gente quer comer, é aquela ânsia. E aí que a gente tem essa coisa de, sabe, e já convido a todos, assim, um dia a companhia adora que venham pessoas aqui, mostra treinamentos e coisas, porque de repente a gente está fazendo o próximo espetáculo e fala, nossa, vamos comer a partir daquilo que a gente viu com o Luiz. E aí isso vai transformar a nossa possibilidade criativa fora do nosso repertório. E eu vejo muito o teatro preocupado o que ele vai comer e como ele vai comer, é sempre a mesma coisa, ele começa o mesmo processo e a gente leva isso a uma radicalidade até metonímica, assim. Mas é a nossa forma de fazer. Então, e aí a gente percebeu que o que a gente come transforma como a gente come, da mesma maneira que como a gente come transforma o que a gente come. Então, a ideia inicial que a gente tem de um espetáculo é transformado às vezes pelo treinamento que tem o ator. E é impressionante, muda a ideia, às vezes muda a visão política do que a gente vai fazer. E a gente tem um exercício que é simples, a gente pegou isso, a gente lê do Brecht, ele falava que o teatro era bem uma luta de boxe. Então você tem que saber as regras, e você vai jogar ali e tudo mais. Aí um dia a gente montou o ringue, dividiu os lutadores e tudo mais. Eu quero até fazer, amanhã a gente pode fazer isso no sarau, pronto. A gente faz o boxe. Eu ia fazer hoje, mas hoje o tempo é curto. E aí
nesse boxe a gente percebeu que a luta acontecia da mesma forma. Aí a gente começou a trocar o treinamento e o tipo de corpo que a gente fazia lutando esse boxe. O resultado era um lutador que, lutando realisticamente ali, tentando fazer um realismo, batia e tinha sentimentos, sofria. Quando ele passava com uma linguagem de autômato, por exemplo, como um boneco, ele tinha outra relação política com o juiz, ele tinha outra energia que ele jogava para aqueles lutadores e para aquela coisa toda. Quando a gente propunha, agora os lutadores são cangurus, modificava tudo, ia para uma esfera muito abstrata, porque talvez o canguru fique pulando ali e não tenha muito... Aí o lutador agora é um bebê, e aí ficava, em vez de lutar, eles ficavam se abraçando. Não conseguia ter a luta, porque o corpo não permitia nem o gesto da luta naquela forma. E a gente foi brincando, a gente brincava de deformado, um estilo que a gente chamou de chaplesco, porque isso é muito velho, a gente nem sabia o que era que o Chaplin fazia. Então a gente falou, o Chaplin tem uma coisa que é só dele, vamos chamar de chaplesco. Então a gente copiava o Chaplin e lutava ali a la Chaplin. Então isso, e era impressionante como mudava o resultado do conteúdo, porque a luta era a mesma, o juiz era o mesmo elenco, e aquilo modificava de uma maneira assim muito sensível. Então a partir daí, claro, como diretor você traz uma certa tradição de falar mais e trazer mais a sua ideia. Eu que vim de uma tradição literária, eu fiz letras, que para mim era tudo dentro da cabeça. Não, a gente tem que pensar no conteúdo. Aí o corpo passa a ser um modificador de conteúdo. E aí você tem uma coisa muito interessante, porque você sai de um plano só do raciocínio e você começa a trabalhar esse corpo, mente, política, biosfera, tudo acontece ao mesmo tempo. E aí depois a gente entrou numas de fazer exercício no Parque da Água Branca, né? Então todo o ensaio era público, todo o ensaio, todo pedaço do ensaio, qualquer coisa estava com as pessoas e a gente ia comunicar o tempo inteiro. E aí você vê também o outro corpo e o que acontecia aqui e lá. Então essa ideia da antropofagia, eu diria que ela vai ficar no ator antropofágico com algumas coisas principais, assim, inventando agora, né? Seria o ritual, que a gente sempre volta, ele está carregado da música e da dança, porque a gente dança muito, assim, ninguém tem formação em dança, ou ninguém fica passando a sua formação, mas a gente dança muito, porque todo mundo toca aqui, a gente tem um núcleo de música aqui o tempo inteiro, então a gente dança tango, jazz, balé, a gente vai fazendo isso, o ritual, essa noção, quando a gente vai para a sala de ensaio, do que a gente vai comer, como a gente vai comer, é que vai designar o que vai acontecer realmente, e não pode ter medo disso, porque às vezes muda muito, assim, João e Maria é um caso que politicamente a gente falou, não, tem que ser assim, João e Maria, essa história, a moralidade é essa, não sei o quê, mas no corpo aquilo não aparecia, e aí, de uma peça que a gente queria uma coisa materialista, uma moralidade clara, social, ficou uma coisa transcendente e muito, muito diferente, assim. Então o ritual, esse como comemos e essa transformação, a questão da metonímia, que é importante para principalmente a gente só faz, a gente só está na companhia há 6 anos e a gente conversa muito com todo mundo, então essa foi uma saída também de poder conversar com todo mundo e ver todos os treinamentos e não se sentir oprimido por não ser o dono daquela técnica ou ser ruim naquilo que faz. Somos metonímicos. Então você tem uma... tem uma cena de mímica, mas é uma mímica metonímica. Você tem... Olha bem, entendeu? Não é? E tudo isso conflui por uma especificidade da gente. Então eu diria que a música, o ritual, como a gente faz e o que a gente faz e a metonímia são essas grandes, são quase metáforas, ideias que levam a gente todo dia a ter esse vigor de começar e plantar essas coisas todas. Eu acho que... tem só mais uma coisa, você falou
E aí uma outra coisa do Oswaldo que você falou, o medo de errar tira o prazer. E aí a companhia nasceu, essa coisa lendo o manifesto, o Oswaldo Andrade tem a frase maravilhosa dele: viva a contribuição milionária de todos os erros. E aí ele vai, e o Morin vai colocar como um dos pilares da educação, de tudo, o acerto e o erro. Assim, o erro, e aí você tem a via negativa, você vê, é o que o Oswaldo falou, o seu tempo está sempre numa antena. Quem está antenado está falando a mesma coisa, mas de milhares de formas, porque o Oswaldo Andrade foi taxado de plagiador do Manifesto Canibale do Franz Picard lá. Foi taxado de plagiador do cubismo, do futurismo. Só que não, ele falou assim, não, o nosso tempo devora o primitivismo. E é verdade, as vanguardas do começo do século XX devoraram todas o primitivismo, porque o primitivismo pairava no ar. Assim. E hoje paira uma outra coisa que a gente está devorando e que daqui a 100 anos vai ser muito claro, assim, vai dar para pôr um parágrafo. Teatro no Brasil, em 2000, era isso aqui, o cara já consegue fazer a síntese. Hoje ainda não dá, hoje eu coloco roda, mas daqui a 100 anos vai ser tranquilo fazer isso. E a última coisa do impulso, eu vejo muito o impulso e o vigor. A gente está ensaiando um espetáculo e a gente quer ter uns pedaços que são cenas e tem partituras, outros tem, mas eles têm que ser feitos no improviso. E aí a gente fez um ensaio, a Ruth lembra. Falei, nossa, tá pronto, fudeu, legal, acabou. Aí vamos fazer de novo, aí aquela coisa. Aí você fala, puta, desmanchou tudo, aí no outro dia vai desmanchando cada vez mais. E aí e aí em vez de. E aí é tanto que você faz que o improviso vai se transformando numa coisa que você vai fazendo, porra. E aí eu fui trocando de música, vou lá trocando de música desesperadamente para ver se dá xingo, faço alguma coisa que modifique. E aí eu pensei em uma coisa nesse ensaio que eu acho interessante para o impulso, assim, e para essa noção de partitura. E no jazz, por exemplo, você tem um tema. Então você tem lá, take that way, pero repetiu o tema, e assim vai. Aí entra um cara da guitarra que ele tá tocando a mesma música e ele começa. Voltamos pro tema. Aí vem o baixo. Bateria, aí vem. E aí volta, e aí tem uma hora que improvisa todo mundo. Parou o tema, aí vem. Aí você fala, porra, o Miles Davis nunca repetiu a música, ele sempre tocou a mesma música. Você pega lá o Take That Train, todo mundo tocando aquele repertório que é, sei lá, Hamlet, coisa clássica ali. E não acaba nunca esse jazer, esse conversar ali com o próprio impulso. Então, aí você volta para a música com esse impulso e vamos escutar o jazz e vamos tentar fazer isso. Acho que o todo é mais do que a soma das partes. Não tem. Você vai, essas apreensões metonímicas, elas vão levando a vocabulários e não é só corporal. É que nem vocês estão falando de novo aqui. Essa coisa que você falou da livre associação, eu acho. Uma coisa que foi discutido ontem que eu queria muito falar aqui. A gente é contemporâneo, mas tão moderno ainda. A gente fica no moderno, a gente está
no final do moderno, eu fui discutir isso ontem, depois com o Gilberto, porque a escrita automática, que é essa coisa do action, só que é um action no papel. Eu escrevo o começo de uma historinha, você continua, os caras escreviam um livro assim, os surrealistas, com esses actions. E aí você fala, porra, eu tô fazendo uma coisa, um processo de criação surreal, moderno, assim. Então, é que a metonímia, eu acho que é isso. E eu queria fazer uma pergunta agora para vocês. A gente teve um processo que era assim, a gente foi fazer um espetáculo do Buñuel, aí a gente falou, bom, vamos trabalhar com surrealismo, e a gente até falou de action, porque tinha o Vinícius, o Cleiton, que trabalharam com isso, a gente fez algumas coisas, aí chegou uma hora que a gente começou a trabalhar com impulso, e aí a gente fazia a partir do ready-made, a gente queria um ready-made de ação. Então a gente pegava, fazia uma espécie de action, que não era action, mas fazia uma ação, um dava um tapa na cara do outro, acontecia uma coisa e ótimo, você tinha aquela reação. Só que depois a gente trocava as ações, não mais como impulso, mas como partitura de lugar, para montagem de coisas que davam uma ideia surrealista, porque o cara tomava um tapa quando o cara esticava a mão para cumprimentar. Então você tinha esse deslocamento de ações, que a gente falou, a gente desloca ações. E a gente teve é engraçado, você vê como é plural. A gente teve um processo que é um espetáculo que a gente acha mais chato, que é o Prometeu, que a gente entrou essa aí a gente estava escutando, acho que música minimalista. Então a gente fazia só corpos, racionalmente assim, e fazia o corpo, tipo, faz o corpo assim, ótimo, não era nem velho, era um corpo. E aí a ação toda estava na voz, assim. E onde eu quero chegar com isso? Será que sempre a via da action vai funcionar dentro de um processo de, sei lá, quando você pensa num deslocamento de ação? E aí eu vi muita coisa de mímica também. Eu falei, putz, tem aquele andar, tem aquela coisa, tem aquela partitura. E aí eu lembro de uma coisa que tem a ver com a metonímia, assim. A gente fala também na antropofagia de escarificação. A escarificação é um processo de tribal, que eu vi uma vez numa entrevista, a mãe raspava a cabeça do filho, aqui, e fazia um desenho da tribo. E aí veio um cara, um entrevistador, e uma criança saiu dessa tribo, cresceu e falou, pô, é um absurdo, agora eu vivo com a minha cabeça cortada, e eu não tenho como voltar atrás disso. E aí foram entrevistar a mãe do menino, e ela falou, bom, isso aqui é um ritual da tribo, e isso identifica ele como da tribo. E você pode achar isso uma violência. Ela falou, eu não acho. Ela falou assim, porque vocês ocidentais e civilizados fazem escarificações que pra gente também são muito dolorosas, que vão na alma. Ela falou, um filho da tribo nunca é criado por o que vocês chamam de babá. E essa escarificação fica na alma dele, ele vai carregar isso, assim como meu filho carrega aquela coisa do corpo. Então, essa pergunta, forma e conteúdo, para os dois, para todo mundo, é um medo, talvez, da companhia, por ser metonímico, e o metonímico talvez venha daí, dessa limitação forma, onde a forma se torna uma escarificação, que ela fica tão no corpo que depois você não tem mais como, de tanto fazer action, você sempre reage com action, ou o seu corpo vai ficando daquele jeito, e que também é uma utopia achar que nenhuma escarificação fica. Então é mais uma provocação, assim, pensando nisso, que fica na alma e que fica no corpo, e como você lida, porque às vezes você tem, eu já vi muita gente que faz, o Grotowski falava disso, não lembro como, nem porquê, mas eu vejo gente, tudo que é curso de corpo, e o cara tá ali, ele é maluco, ele é viciado em pegar técnicas e coisas daquele tipo, mas não de uma maneira livre.
E aí ele vai ficando com um corpo que vai ficando difícil dele lidar, de tanta técnica que ele tem, e aquilo vira uma amarra. Então eu queria lançar essa provocação aqui no último dia. Até